Olá, seja bem-vindo ao canal Espiral com Tabata. No vídeo de hoje falaremos sobre o autoabandono e o preço de viver para agradar, e como isso pode nos afastar de quem realmente somos. Mas, antes de começarmos, te convido a conferir o link na descrição, onde deixei alguns materiais para quem deseja se aprofundar ainda mais nesse tema. Você já sentiu que está se deixando para depois? Que está sempre cedendo, sempre se adaptando, mas no fundo, algo em você está ficando para trás? O maior abandono que existe não é o dos outros. É quando você abandona a si mesma. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio. Nem todo abandono é visível. Às vezes, ele acontece em pequenas escolhas. Quando você se ignora, quando você se cala, quando você deixa de ser quem você é para colocar a vontade do outro à frente da sua. E muitas vezes isso acontece em silêncio e de forma inconsciente, porque ao longo da vida você aprendeu a se proteger. Aprendeu que, para ser aceita, precisava se ajustar. Precisava ser forte, agradar, não incomodar. E, pouco a pouco, você começou a priorizar o outro e deixar a si mesma em segundo plano. Você se molda, se adapta, se silencia, até que em algum momento você já não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. E então, você já não se reconhece mais. Algo dentro de você se desconecta e você passa a existir sem realmente se sentir inteira. Mas em algum momento, você pode começar a perceber que se abandonar não é o preço que você precisa pagar para ser aceita, e que se diminuir não é o caminho para ser amada, que se abandonar nunca foi a solução, e que se diminuir nunca foi amor. E talvez o ponto de retorno seja o momento em que você começa a se reencontrar consigo mesma. E esse reencontro começa com algo simples: o amor próprio. Amar a si mesma é não se abandonar, mesmo quando o outro não fica. Não se diminuir, mesmo quando não te compreendem. Sustentar quem você é, mesmo que isso custe a presença de alguém. Isso é amor próprio. E, embora isso pareça óbvio, nem sempre é consciente. Porque, com o tempo, agradar deixa de ser uma escolha e passa a ser um padrão, um comportamento automático. Você responde, se adapta, cede, quase sem perceber. Como um reflexo, movido pelo medo de desagradar, de não ser aceito, de perder. E muitas vezes, aquele sim dado por medo de desagradar não traz paz depois. Algo dentro de você se inquieta, e então surge o conflito interno. A ansiedade aparece, a insatisfação cresce, e em alguns momentos você até se sente usado, mas, ainda assim, tentou manter a imagem de alguém que não desagrada. Você revive, questiona, repensa e, em silêncio, paga o preço de não ter sido fiel a si mesma. E quando você começa a perceber tudo isso, fica claro que algo precisa mudar. A forma como você se posiciona. Estabelecer limites é aprender a reconhecer o que você aceita e o que não aceita mais. É deixar de reagir automaticamente e começar a escolher com consciência. E a partir desse lugar, você deixa de se abandonar. E quando você começa a colocar limites, você começa a se sentir mais em paz, mais inteiro, mais alinhado com as suas verdades. Mas essa mudança nem sempre agrada quem está ao seu redor, porque muitas pessoas se acostumaram com a sua disponibilidade, com o seu sim, e quando isso muda, algo nelas reage.
Algumas se incomodam, outras se afastam, outras tentam te testar. Mas quem sai da sua vida porque você começou a se respeitar, nunca esteve ali pela sua verdade. E quem te ama de verdade vai entender, vai respeitar. E no fim, o maior desafio não é dizer não, é sustentar esse não sem voltar atrás. É estar preparado para desagradar, para ser testado, para ser questionado, para lidar com críticas, com opiniões, com reações que muitas vezes tentam te desestabilizar, mas ainda assim permanecer em paz, sem permitir que a opinião do outro defina quem você é. Sustentar as suas decisões pode ser mais desafiador do que decidir, mas esse é o caminho essencial para o amor próprio, para o autorrespeito. Estabelecer limites é um ato de amor por si mesma. Viver em constante conflito interno e com medo de desagradar cansa, desgasta e, aos poucos, vai te afastando de si. Porque você começa a viver em alerta, tentando prever, evitar, controlar as reações dos outros. E nesse processo se perde. E isso tem um custo emocional, mental e até físico. É viver em tensão constante, tentando manter o mundo em equilíbrio, enquanto por dentro tudo está desalinhado. E isso cansa mais do que parece. Por isso, é importante olhar para isso com cuidado, buscar se compreender, entender de onde vem esse padrão, por que ele se repete, o que existe por trás dele. E muitas vezes, não precisamos fazer isso sozinhos. Buscar ajuda também é um ato de coragem. Às vezes, ajuda profissional. Às vezes, boas leituras. Às vezes, conversas que trazem clareza. E em outros momentos, silenciar. Diminuir o ritmo. Observar. Respirar. Permitir-se estar consigo. Porque é nesse espaço de silêncio e presença que você começa, aos poucos, a se reencontrar. A meditação tem esse poder. Ela não muda o mundo ao seu redor, mas muda a forma como você se relaciona com ele. E, principalmente, a forma como você se relaciona consigo mesma. Como disse Buda, você mesmo, assim como qualquer pessoa no universo, merece o seu amor e a sua afeição. Obrigada por assistir ao vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos.